No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre processo tributário. Vamos saber mais sobre o processo administrativo tributário, ações do contribuinte e da Fazenda, propostas para o processo tributário e muito mais. As aulas são com o professor Cléucio Nunes. Vivemos em um Estado democrático de direito. Dentre vários significados que se pode dar para isso, um deles é que toda vez que o poder público exigir algum tipo de obrigação em relação às pessoas, deverá observar um conjunto de normas. Essas normas têm o objetivo de proteger os cidadãos em relação à eventual opressão do poder público. Com a cobrança de tributos, ocorre exatamente isso. O Estado exige dos contribuintes o cumprimento de uma obrigação tributária. E nesta relação jurídica podem existir determinadas situações que levam a algum tipo de confrontação. Existe uma disciplina do direito que tem o objetivo de estudar esta relação jurídica. Esta disciplina é o processo tributário. Meu nome é Cléucio Santos Nunes, sou doutor e mestre em Direito, professor e advogado. Nesta semana, iremos abordar um conjunto de aulas a respeito do processo tributário. A primeira aula abordará os fundamentos e os princípios do processo tributário. A aula 2 tratará do chamado processo administrativo tributário. As aulas 3 e 4 darão início ao chamado processo judicial tributário. No processo judicial tributário, a aula 3 se destinará a examinar as ações judiciais de iniciativa dos contribuintes e a aula 4, as ações de iniciativa da Fazenda Pública. A quinta e última aula trará um conjunto de propostas com o objetivo de se aprimorar o chamado processo tributário brasileiro. Eu gostaria de mostrar para vocês este livro aqui, Curso Completo de Direito Processual Tributário, que irá nos orientar nessas aulas. Este livro é de minha autoria, mas ele é o resultado de várias pesquisas sobre o processo tributário que venho fazendo nos últimos tempos. Então, muitos autores brasileiros e também autores estrangeiros serviram-me como referência para que eu pudesse elaborar essa obra que vai nos orientar nas aulas de processo tributário. Muito bem, vamos dar início à nossa primeira aula, que, como eu disse há pouco, trata dos fundamentos e dos princípios do direito processual tributário. Eu gostaria de, primeiramente, fazer uma convenção, um ajuste em relação a um vocábulo que costuma trazer algumas confusões. Então, é uma espécie de pacto entre mim e você, telespectador, de linguagem. Primeiramente, nós entendermos o que significa processo tributário. Processo tributário é uma expressão abrangente, que inclui tanto o processo administrativo quanto o processo judicial, ambos tributários. Com relação ao processo administrativo tributário, ele se divide, por assim dizer, em duas seções. Uma primeira, que nós chamamos de procedimentos administrativos tributários, significa uma fase do processo administrativo em que não há ainda litígio, não há contenciosidade. Por isso, nós chamamos de uma fase meramente procedimental. A outra fase é uma fase contenciosa. Aí, nesse caso, já existe litígio, existe disputa de interesse, mas ainda estamos diante do chamado processo administrativo tributário. Já o processo judicial tributário é outra segmentação dessa locução, que nós chamamos de processo tributário. O processo judicial, como eu disse há pouco, ele se desdobra em ações de iniciativa tanto dos contribuintes quanto também da Fazenda Pública.
E no bojo desse processo judicial tributário, nós também temos as medidas judiciais que poderão ser adotadas pelos contribuintes com o objetivo de se defenderem das medidas processuais de iniciativa da Fazenda Pública. Muito bem, feita uma convenção sobre o vocábulo processo tributário, que inclui, portanto, essas duas seções, o processo administrativo e o processo judicial tributário, eu gostaria de refinar um pouco mais esses conceitos. Isso é importante para que a gente possa ter um acompanhamento mais completo a respeito de diversos temas que serão abordados ao longo das 5 aulas. Portanto, eu gostaria de, primeiramente, estabelecer aqui um conceito para o que se entende sobre procedimento administrativo tributário. Vejam, essa expressão procedimento gera muitas controvérsias no âmbito da doutrina do direito, tanto nacional quanto estrangeira. É verdade, a palavra procedimento, ao longo dos tempos, foi adquirindo uma certa conotação com o sentido de apenas estabelecer um significado para as formas do processo. Isso quer dizer que a palavra processo ela é muito mais conhecida. Claro, até no seu sentido mais vulgar. Quem não ouviu dizer sobre um processo A, processo B, utiliza-se até mesmo nas corporações privadas a expressão processo, né? Portanto, ela é uma palavra bastante popular. Já a expressão procedimento, ela tem um certo refinamento técnico. E ao longo dos tempos, ela foi se confundindo com a ideia de forma, rito. Por exemplo, no processo judicial, mais exatamente no processo civil, quando utilizamos a expressão procedimento, procuramos estabelecer um significado para essa expressão que implica simplesmente num rito, numa forma. Por exemplo, no processo civil, existe o procedimento comum, procedimentos especiais, procedimentos no campo do processo de execução. Portanto, essa expressão no campo do processo, mais especialmente do processo civil, ela tem mais a conotação de forma. Mas para o processo tributário, essa expressão tem uma significação diferente. E é muito importante que tenhamos o domínio do conceito da palavra procedimento para evitar confusões. Procedimento, portanto, é um conjunto de atos que são praticados pelo poder público com o objetivo de chegar a alguma pretensão, em alguma pretensão jurídica. Quer dizer, visa o poder público formalizar uma pretensão jurídica. Para que ele consiga chegar a essa pretensão, é necessário que ele desenvolva um conjunto de atos esses administrativos. Mas a principal marca do conceito do procedimento administrativo, especialmente em relação à cobrança de tributos, é que na fase procedimental não se garante aos contribuintes 2 direitos que são fundamentais no Estado democrático de direito. Esses direitos são o do contraditório e da ampla defesa. Em linhas muito gerais, eu já vou explorar melhor esse tema, o contraditório significa uma garantia atribuída à pessoa de poder refutar algum tipo de acusação que seja dirigida a ela. A ampla defesa, também em linhas muito gerais, significa o direito da pessoa poder provar a verdade dos fatos que estão sendo alegados. Pois bem, na fase procedimental, essas 2 garantias, que são fundamentais para as pessoas, não são asseguradas no procedimento. Mas isso não quer dizer que nessa fase procedimental nós estejamos diante de um tipo de procedimento que seja arbitrário e que, portanto, direitos não estejam sendo observados. Não é isso. A explicação do porquê não se garantem o contraditório e a ampla defesa na fase procedimental tem a ver até com razões lógicas. Veja, se o procedimento significa um conjunto de atos que são praticados pela administração pública visando uma pretensão, enquanto a Fazenda não formalizar essa pretensão, que em geral é cobrar o tributo, é o valor do tributo que visa ser cobrado, enquanto ela não formalizar essa pretensão,
não se pode assegurar aos contribuintes o contraditório e a ampla defesa, porque a Fazenda teria inúmeras dificuldades ou talvez até não conseguiria chegar à pretensão. Toda vez que ela tivesse que praticar um ato administrativo, teria que ouvir o contribuinte e ele, portanto, poderia refutar o ato da Fazenda, apresentar provas e assim por diante. Então, o procedimento seria algo sem uma solução de continuidade. Então, é por esse motivo que se afirma que na fase procedimental, garantias do contraditório e da ampla defesa não estão presentes. Mas também não quer dizer que mesmo na fase procedimental, o procedimento não deva ser regulamentado ou orientado por leis. Então, isso implica saber que mesmo na fase procedimental, existe um princípio orientador dos procedimentos, que nós chamamos o princípio do devido processo legal. Tema também que será mais explorado adiante. Muito bem, então o conceito de procedimento para efeito do processo tributário significa um conjunto de atos administrativos praticados com o objetivo de se chegar a uma pretensão sem garantias do contraditório e da ampla defesa. Vejam, é necessário que tenhamos domínio desse conceito porque isso leva a confusões. Por exemplo, as fiscalizações tributárias são procedimentos administrativos tributários. E como o fisco está obtendo informações, dados para que ele possa chegar a uma conclusão se o contribuinte deve ou não deve, nesta fase ainda não se garante o contraditório e a ampla defesa. Agora, procedimento é uma palavra que difere da expressão processo no seu sentido estrito. Processo, para efeitos do processo tributário, nesse caso, sim, se garante e se deve garantir o contraditório e a ampla defesa. Também o processo administrativo tributário é orientado pelo princípio do devido processo legal. Assim como no caso dos procedimentos, há razões lógicas do porquê se afirma que no processo administrativo tributário, no seu sentido estrito, são garantidos o contraditório e a ampla defesa. A razão lógica é porque, depois de formalizada a pretensão do fisco, que decorreu de um procedimento, a Fazenda tem uma certeza provisória de que o contribuinte deve alguma obrigação para ela, Fazenda Pública. E aí, nesse caso, o nosso sistema legal garante às pessoas o direito de refutarem essa pretensão, para afirmar que a Fazenda Pública não tem razão. E, para tanto, deverão provar todos os fatos necessários para a sua defesa. Inclusive, terão o direito de recorrer de decisões administrativas que são tomadas nessa fase do processo. Então, é por isso que se fala assim: os procedimentos administrativos tributários são não contenciosos. É uma fase do processo administrativo não contenciosa, porque não há litígio. Não há disputa de interesses, exatamente porque a pretensão não foi formalizada. Já na fase do processo administrativo tributário, no sentido estrito, nós estamos diante de um processo contencioso, porque aí, nesse caso, o contribuinte tem o interesse de formular, apresentar uma defesa em relação ao que foi alegado contra ele. Muito bem. Feita essa convenção de termos entre procedimento e processo, que é muito importante para o desenvolvimento das nossas aulas, iniciarei agora a explicação em torno dos princípios orientadores do processo tributário. Esses princípios se aplicam tanto para os processos administrativos, quanto também para os processos judiciais tributários. É importante frisar também que essa demonstração de quais serão os princípios orientadores de todo o processo tributário não é uma espécie de verdade absoluta. O que eu estou querendo dizer é que irei tratar de alguns princípios que considero como sendo os princípios mais relevantes, os que são mais recorrentes para resolver problemas do processo tributário. Isso não quer dizer que possam existir outros princípios que orientam o processo tributário.
Outra coisa, é muito difícil sistematizar os princípios do processo no âmbito do processo tributário, exatamente porque tem a fase procedimental não contenciosa e a fase contenciosa. Essa sistematização nem sempre é muito precisa. O critério que eu vou adotar é o da preponderância, quer dizer, alguns princípios preponderam sobre a fase procedimental, outros princípios preponderam na fase contenciosa. Essa sistematização será feita da seguinte maneira, me acompanhem. Nós temos, primeiramente, princípios e garantias do direito processual tributário e que são exclusivos da fase procedimental, isto é, princípios que se aplicam somente para a fase não contenciosa do processo tributário. Esses princípios são dois. Primeiramente, o da inquisitoriedade e o outro é o da cientificação. O que quer dizer inquisitoriedade? Essa expressão, claro, tem um conteúdo histórico que é um pouco discutível, pensando-se em um Estado democrático de direito, em que as pessoas têm direitos fundamentais, especialmente o direito de se defender. Mas vamos entender o que significa o princípio da inquisitoriedade para efeito de procedimento. Significa que deve-se garantir ao poder público uma certa liberdade para que ele consiga obter informações, dados, até mesmo provas, para chegar à sua pretensão, que no caso da obrigação tributária, em geral, é a cobrança de um tributo. Esse princípio da inquisitoriedade, ele também é explicável pelo sistema probatório que está debaixo desse princípio. Vejam, existem dois sistemas de provas, em geral, no processo. Um sistema probatório que se chama sistema da verdade formal e sistema da verdade material. O sistema da verdade formal significa que as partes que estiverem litigando deverão levar as provas para o conhecimento da autoridade que irá valorar as provas e tomar uma decisão, com base nas provas ou não. Já o sistema probatório da verdade material é diferente. Nesse caso, cabe à autoridade pública buscar as provas necessárias para o seu convencimento. Pois bem, na fase procedimental do processo tributário, a autoridade tributária irá à procura dessas provas para formar o seu convencimento, se o contribuinte deve ou não deve uma obrigação tributária para a Fazenda Pública. Exatamente por isso que o princípio que orienta esse sistema probatório da verdade material tem que ser o da inquisitoriedade. Porque se fosse a verdade formal, em que as partes levam as provas para a valoração da autoridade pública, não faria sentido a fase procedimental, que é uma fase de procura de informações para que se chegue a uma determinada pretensão. Observem o seguinte, isto é necessário porque, em matéria de cobrança de tributos, a Fazenda não pode receber nem mais e nem menos do que o valor devido. E para isso, quanto mais se aproximar da verdade, mais eficiente será essa cobrança, no sentido de se cobrar precisamente o quanto de tributo é devido, para que o contribuinte não seja lesado e nem a Fazenda Pública. Portanto, assim explicamos o princípio da inquisitoriedade na fase procedimental do processo tributário. O outro princípio que orienta os procedimentos administrativos tributários, como eu disse há pouco, é a cientificação. Cientificação significa que nos procedimentos administrativos tributários, embora sejam nesse sentido de inquisitoriedade, isso não significa que o contribuinte não deva ser comunicado dos atos que são praticados na fase procedimental. Vejam, em determinadas situações, a Fazenda precisa de informações do contribuinte para que ela possa formalizar a sua pretensão. Vejam o caso do imposto de renda, por exemplo. Se a Fazenda estiver fazendo algum tipo de auditoria fiscal sobre o imposto de renda, precisa de informações a respeito da movimentação bancária, a respeito das propriedades do contribuinte, para que ela possa chegar a um convencimento adequado a respeito da obrigação tributária.
Portanto, a cientificação é um meio de comunicação entre a Fazenda e o poder público ainda na fase procedimental. Mas não se confunde com o contraditório, porque o contraditório, embora tenha um pouco a ver com essa ideia de cientificação, o contraditório significa uma garantia que o contribuinte tem de poder refutar a cobrança do crédito tributário ou outras obrigações que a Fazenda esteja fazendo em relação a ele. E isso é bem diferente da cientificação. Tratando ainda dos princípios do processo tributário, eu gostaria de, então, agora, tratar de alguns princípios comuns aos procedimentos e aos processos administrativo e judicial tributário. Portanto, agora nós vamos tratar dos dois segmentos, tanto o processo administrativo quanto o processo judicial e quais são os princípios comuns a esses dois tipos de processo e também aos procedimentos. E aí, primeiramente, nós temos o princípio do devido processo legal, princípio da oficialidade, formalismo moderado e efetividade. De todos esses princípios, o mais relevante é o princípio do devido processo legal. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 54, estabelece: ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Isso significa que as pessoas, para que possam responder a processos ou até mesmo a procedimentos, deverá o poder público observar um conjunto de leis que irão orientar como que os procedimentos e os processos irão se desenvolver. Essa é a explicação que se dá conceitual para esse princípio do devido processo legal. Ele é um princípio que se dirige a todas as pessoas. Além do princípio do devido processo legal, como eu disse, existe também o princípio da oficialidade. Isso significa que, no caso do princípio da oficialidade, mesmo que as partes não tenham dado andamento ao processo, a autoridade pública deverá dar esse andamento. Os processos têm que ter um começo, um meio e um fim. Não poderão se perder no tempo. Daí a ideia do princípio da oficialidade. Além do princípio da oficialidade, temos também o princípio do formalismo moderado. Isso significa que, em matéria de procedimentos e de processos, a forma não deve ser um fim em si mesma, mas sim um alcance de algum objetivo maior. Então, feriria essa ideia de formalismo moderado certas exigências que tem no processo administrativo, absolutamente inúteis e que poderiam ser realizadas de uma outra forma. E, por fim, temos o princípio da efetividade. O princípio da efetividade significa que, tanto nos procedimentos quanto nos processos, o objetivo é que eles alcancem a sua finalidade o mais rápido possível. Vamos agora chamar um quiz com perguntas relacionadas ao tema. A diferença essencial entre procedimento e processo tributário é: letra A duração de um e de outro, letra B, a não garantia da ampla defesa nos procedimentos, letra C, o número limitado de atos do procedimento, letra D, a ausência de contraditório e ampla defesa nos processos contenciosos. Letra B, a não garantia da ampla defesa nos procedimentos, né? Como vimos, a diferença essencial entre procedimentos e processos administrativos implica em se saber que na fase procedimental não são garantidos o contraditório e a ampla defesa. Vamos agora dar continuidade às aulas. Gostaria de tratar nesse momento dos princípios exclusivos do processo judicial tributário. Princípios exclusivos do processo judicial tributário. Bom, nesse caso, nós temos dois princípios, o de acesso à jurisdição e o princípio dispositivo. O princípio do acesso à jurisdição, como o próprio nome significa, estabelece que todas as pessoas têm o direito de procurar o Poder Judiciário
quando entenderem que um direito seu está ameaçado de ser efetivado, ou ainda quando tiver já uma lesão efetiva a esse direito. E isso pode acontecer com as discussões tributárias. Vejam que quando a Fazenda Pública cobra um tributo, isso significa que o contribuinte pode entender que a cobrança não é devida, não é correta. E aí, nesse caso, procura a justiça para se defender. Pode também acontecer do próprio contribuinte se antecipar a qualquer tipo de manifestação da Fazenda com relação à cobrança dos tributos, porque entende que a lei tributária tem algum tipo de vício, especialmente problemas de inconstitucionalidade, e assim procura a justiça. Portanto, esse princípio do acesso à jurisdição significa que as pessoas têm a total liberdade de procurarem o Poder Judiciário toda vez que entenderem que há uma ameaça de lesão ao seu direito ou até mesmo a lesão efetiva, e isso pode acontecer com discussões tributárias. Portanto, nós temos aí um princípio que é voltado ao processo judicial, obviamente, né? Ele está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Além do princípio do acesso à jurisdição, que eu mencionei há pouco, nós temos também como princípio exclusivo dos processos judiciais tributários o princípio dispositivo. Isso significa que toda vez que se procura a justiça para se levar algum pleito para ela, a Justiça do Estado decidir, temos que formular um pedido. Esse pedido vincula ao juiz a sua decisão, isto é, o juiz não poderá decidir diferente do que foi solicitado, do que foi requerido pela parte que procurou a justiça. Porque se ele der uma decisão diferente, isso significa que o juiz estaria substituindo o interesse da parte na oferta ou na garantia e efetivação dos direitos. Então, por isso que o princípio dispositivo ele é muito importante no processo judicial, porque a autoridade que vai julgar é uma autoridade neutra em relação ao interesse das partes. A parte leva a sua demanda, a outra parte é chamada para se defender e cabe ao juiz dar uma decisão conforme o direito. Não poderia o juiz substituir uma das partes nesse interesse, o que poderia acontecer caso o juiz atendesse a uma demanda judicial fora do que foi pedido, mais do que foi pedido ou menos do que foi pedido. Daí a ideia do princípio dispositivo ao orientar os processos judiciais. Ainda sobre o tema dos princípios do processo tributário, gostaria agora de abordar um conjunto de garantias constitucionais que são exclusivas do processo contencioso tributário, tanto o administrativo quanto o judicial. Portanto, agora nós vamos tratar de garantias do processo tributário, tanto o contencioso administrativo, quanto também o judicial. O judicial normalmente é contencioso em discussões tributárias. Permitam-me fazer uma distinção conceitual sobre os termos garantia e princípio. Eu sei, é verdade, não há consenso sobre a necessidade dessa distinção. Muitos autores tomam a palavra princípio e garantia, no sentido de norma jurídica, da mesma maneira. Quer dizer, não há uma diferença essencial entre uma e outra. Embora haja esse entendimento, eu penso que é pertinente se estabelecer uma distinção entre princípio e garantia, pelo menos para entendermos melhor quando elas se aplicam sobre os procedimentos e sobre os processos, tanto administrativos quanto judiciais tributários. E há uma virtude na divergência de ideias, né? O consenso sempre pode fazer com que todos nós possamos correr o risco de estarmos errados, né? Como dizia o economista John Galbraith. Então, já que a divergência é necessária para a formação adequada do conhecimento, entendo que garantias do processo tributário significam princípios que se dirigem às autoridades públicas. Portanto, a autoridade que conduz um procedimento ou conduz um processo administrativo e tributário deverá observar algumas garantias.
Elas se aplicam melhor nos processos contenciosos. Sim, realmente, as garantias estão mais presentes no processo contencioso e são, portanto, normas que se dirigem para a autoridade pública. É um pouco diferente dos princípios. Embora os princípios tenham o mesmo conteúdo, a mesma natureza, os princípios são normas que se dirigem a todas as pessoas. Portanto, quando eu disse há pouco a respeito do princípio do devido processo legal, isso significa que qualquer pessoa poderá ter a certeza de que um processo ou um procedimento para se desenvolver tem que existir um conjunto de normas orientando como deve ser esse procedimento, como deve ser esse processo. Disse há pouco a respeito do princípio do acesso à jurisdição. Quer dizer, qualquer pessoa tem o direito de procurar a justiça. Claro que existem algumas regras para disciplinar esse acesso, mas todas as pessoas terão o direito de procurar a justiça quando entenderem que um direito seu foi lesado ou está sendo ameaçado de lesão. É diferente da garantia. A garantia já pressupõe que exista uma autoridade pública conduzindo o processo. Então é por isso que no campo dessas garantias constitucionais a respeito do processo tributário, eu elencaria primeiramente o direito de petição, o dever de fundamentação das decisões, a publicidade, a acessibilidade e duração razoável, todas como garantias constitucionais dos processos tributários. Começando pelo direito de petição. Direito de petição está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 34, e significa que todas as pessoas têm o direito de levar algum tipo de pleito para o poder público examinar toda vez que a pessoa entender que tem o direito a alguma coisa. É um pouco diferente daquele princípio do acesso à jurisdição. Vejam, o direito de petição ele pode ser exercitado perante qualquer autoridade pública. Não precisa ser só do Poder Judiciário. Pode ser a autoridade do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Portanto, ele é uma garantia que a pessoa tem perante uma autoridade pública de poder postular algum tipo de direito e a autoridade pública deverá dar uma resposta para o cidadão se essa pessoa tem ou não tem determinado direito. E isto é garantido através do chamado direito de petição. Ainda no campo das garantias comuns, os procedimentos e o processo tributário contencioso, nós temos o dever de fundamentação das decisões, como eu disse há pouco. O dever de fundamentação das decisões está na Constituição Federal também, no artigo 93, inciso 9. E nesse dispositivo constitucional, o que se estabelece? Que a autoridade pública, ao tomar uma decisão, ela deve fundamentar as razões da decisão que tomou. Isto é até mesmo um direito de cidadania em um Estado democrático de direito. Não seria de forma alguma admissível que uma autoridade pública tomasse uma decisão, seja no sentido de conceder um direito, seja no sentido de restringir um direito, sem explicar as razões. Isso implica, portanto, na análise dos fatos que foram apresentados, na análise das razões jurídicas e se chegar a algum tipo de decisão. E isso pode, obviamente, e deve estar presente nas discussões tributárias. Ora, se um contribuinte, por exemplo, pediu um benefício fiscal como uma isenção ou reconhecimento de uma imunidade tributária, cabe à Fazenda Pública analisar os fatos, os documentos, os argumentos e chegar a uma decisão no sentido de deferir ou negar esse direito e, para tanto, tem que apresentar suas razões. Tratando-se da garantia da publicidade, também comum aos procedimentos e ao processo tributário contencioso, a publicidade significa, como o próprio nome sugere, uma garantia que toda pessoa tem de que as decisões sejam públicas. Vejam, é um pouco estranho se fazer essa argumentação, porque, às vezes, as pessoas postulam perante os órgãos públicos direitos que afetam a sua intimidade. Muito bem, nesses casos, a lei regula em que condições os processos não serão publicizados. Mas, em geral,
os processos que lidam com interesses da fazenda pública, do poder público, ainda que envolvam o indivíduo, são públicos. E, portanto, as decisões devem ser publicadas, os atos processuais também devem ser publicados, para que não só a parte interessada, mas toda a sociedade também tenha acesso ao que está acontecendo no processo. E temos ainda a garantia da acessibilidade e da duração razoável. Acho que dá para tratar das duas conjuntamente. A acessibilidade significa que as pessoas têm acesso aos processos porque são públicos, especialmente as partes que estiverem litigando ou alguém que tenha interesse jurídico na discussão que está sendo debatida no processo. E com relação à duração razoável, a Constituição Federal prevê também este princípio de duração razoável dos processos, porque não seria aceitável que os processos se perdessem no tempo, porque isso não é, obviamente, interessante e importante tanto para a República quanto também para as pessoas que vão postular os seus direitos perante os órgãos públicos. A Constituição não diz qual é o tempo dessa duração. Em geral, isso ficaria a cargo da legislação definir o tempo de duração dos processos. Vamos agora fazer mais um quiz. São características dos princípios jurídicos do processo. Letra A. Serem normas jurídicas, emanarem valores civilizatórios e se dirigirem a todos, constituírem-se em meras recomendações às autoridades públicas, terem sua vigência limitada no tempo, possuírem validade restrita aos processos contenciosos. Vamos ver? Letra A. Serem normas jurídicas, emanarem valores civilizatórios e se dirigirem a todos. Muito bem. Essa resposta permite que eu avance ou aprofunde um pouco mais esse tema dos princípios, para que nós tenhamos uma boa compreensão a respeito desse termo. Vejam, historicamente, os princípios já geraram muita dúvida, muita discussão na doutrina, na ciência do direito e do direito tributário também, por que não? É porque a palavra princípio é uma palavra com vários significados, mas em geral o que se entende por princípio é a ideia de fundamento, de começo, de início. Até mesmo na filosofia, esta palavra princípio tem sua significação. E em razão das diversas significações que se pode atribuir para esse vocábulo e até mesmo o seu sentido comum, é que no direito já se geraram muitas dúvidas sobre o que efetivamente significam os princípios. A partir da virada do século XIX para o século XX, parece-me que foi se formando uma convenção em torno do significado da palavra princípio para o direito. Para o direito, princípio significa norma jurídica. E é muito importante que tenhamos esse entendimento de que o princípio é uma norma jurídica, porque as normas jurídicas são escritas, são concebidas para serem cumpridas. E se, portanto, o princípio é norma jurídica, e se ele não for cumprido, não for observado, gera consequências. A consequência, obviamente, será a invalidação do ato ou de uma outra norma que violar o princípio. A questão difícil é saber situar os princípios dentro do ordenamento jurídico. Onde estariam os princípios? Nas leis, nos decretos ou nas constituições? É um pouco difícil fazer essa precisão, com precisão, essa localização, porque os princípios talvez se espraiam em todo o ordenamento jurídico. E é muito difícil se estabelecer onde eles deveriam efetivamente estar ou onde eles se encontram. Mas, para facilitar a linguagem, pelo menos neste momento, o importante é convencionarmos que os princípios geralmente estão previstos na Constituição. E por que estão na Constituição? Porque conceitualmente os princípios, eles emanam valores que foram sendo construídos ao longo dos tempos e acabam sendo incorporados nos textos normativos. Por essa razão, a maior parte dos princípios, e especialmente os princípios do direito processual, inclusive o processual tributário, estão na Constituição Federal. Além disso,
estando os princípios como normas constitucionais, na medida em que alguma outra norma abaixo da Constituição não observa o princípio, gera consequências no sistema normativo. Toda vez que uma norma, ou às vezes, uma norma que descumpra um princípio, poderá ser questionada pelos mecanismos de controle de constitucionalidade das normas, e essa norma que violou o princípio poderá ser retirada do sistema jurídico por meio das ações que disciplinam o controle de constitucionalidade das normas. Então, por isso que é muito importante termos uma noção do que significam os princípios e onde eles se situam. O princípio é norma jurídica, geralmente está na Constituição Federal, no seu conteúdo estão previstos, é possível se observar valores que a humanidade foi construindo ao longo dos tempos. Talvez haja uma certa diferença entre a palavra princípio e regra jurídica. Convém-se fazer essa distinção conceitual porque ao longo das aulas trataremos de algumas regras jurídicas. Geralmente as regras, elas disciplinam ou se reportam à regulamentação de fatos ou estabelecer alguns conceitos que são necessários para se compreender o sistema jurídico. Então, por exemplo, no Código Tributário Nacional, o artigo 3º tem uma regra. Ele conceitua tributo, diz o que significa tributo. É uma regra do direito, mas não chega a ser um princípio. Também, ainda no campo do direito tributário, as leis que obrigam a pessoa a pagar um tributo A, um tributo B, vão definir um fato gerador. Isto é uma regra que define um fato gerador. Se reporta, portanto, a um fato. Diferente dos princípios, os princípios emanam valores, como eu acabei de mencionar há pouco, devido processo legal, acesso à jurisdição, são todos princípios que emanam valores civilizatórios construídos ao longo dos tempos. Então, essa questão foi muito importante para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais esse ponto. Voltando, portanto, ao elenco dos princípios e garantias do direito processual tributário, gostaria de, nesse momento, tratar de duas garantias do direito processual, e ele se aplica tanto para o processo administrativo, quanto também para o processo judicial, que são duas garantias importantíssimas e que já foram mencionadas aqui. Refiro-me às garantias do contraditório e da ampla defesa. Essas duas garantias parecem significar até mesmo a razão de existir de um processo. Quer dizer, não faria sentido a existência de um processo se essas duas garantias não estivessem presentes. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 55, trata dessas duas garantias constitucionais. E diz algo mais ou menos assim: aos acusados em geral serão garantidos o contraditório e a ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes. Vamos começar pelo conceito de contraditório. A palavra contraditório, claro que ela tem um sentido comum, um sentido vulgar. Mas para o direito processual, ou para essa ideia de garantia processual, a ideia do contraditório significa que quando o poder público dirige algum tipo de exigência em relação à pessoa, ou mesmo no processo judicial, quando alguém ingressa com uma ação e o juiz determina a citação da parte contrária, o réu da ação judicial, o réu ou a pessoa que estiver no processo administrativo tem a garantia constitucional de refutar o que está sendo alegado contra a pessoa. Vejam a magnitude desta garantia processual. Significa que ninguém poderá ser acusado de alguma coisa sem que seja garantido o direito da pessoa refutar, dizer que essa acusação não é verdadeira. Isso significa o contraditório. É poder rebater por meio de argumentos o que está sendo alegado contra uma determinada pessoa. E no processo tributário, claro que isso está presente. Depois que o fisco encerra o procedimento e, portanto, exige do contribuinte o cumprimento de uma obrigação tributária, o contribuinte tem o direito de dizer que aquela obrigação que lhe está sendo exigida não deve ser cumprida por ele,
É claro que não se trata de uma alegação vazia. Ele precisa ter argumentos jurídicos para explicar para a autoridade pública o porquê não está obrigado a cumprir essa obrigação. Tratando-se dos tributos, em geral, é porque a autoridade pública não observou um determinado ponto da legislação ou está cobrando o tributo num valor superior ao efetivamente devido. Enfim, há uma miríade de questões que poderão ser alegadas nessa fase do contraditório do processo, seja ele administrativo, seja o judicial. Portanto, o contraditório é uma garantia constitucional que dá a todos o direito de refutar a verdade, a suposta verdade de uma determinada alegação. A outra garantia, que está também no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, é a garantia da ampla defesa. A ampla defesa significa, em linhas muito gerais, que é dado a toda pessoa que estiver numa situação de acusado, de exigido por qualquer tipo de atitude que venha do poder público, ou mesmo no processo judicial, quando alguém ingressa com uma ação na justiça e alega algo em relação a outra pessoa, a pessoa tem o direito à ampla defesa. E a ampla defesa significa que a pessoa tem o direito de apresentar provas para demonstrar que o que está sendo alegado contra ela não é verdade. Ou ainda, apresentar provas para demonstrar que os seus argumentos são verdadeiros. Daí a ideia da ampla defesa. Todos os meios de prova são admitidos no processo tributário, alguns são mais recorrentes, e eu vou explicar isso ao longo das aulas, outros são menos. Ainda sobre a ideia de ampla defesa, nós temos também a previsão dos recursos. Então, mesmo no processo administrativo e no processo judicial, uma decisão de primeira instância poderá ser revista por uma segunda instância, e essa garantia tem que ser sempre assegurada nos processos, sejam eles administrativos ou judiciais. Então, com isso, nós temos aí o elenco de duas garantias fundamentais para qualquer tipo de processo contencioso, seja ele administrativo ou judicial, que são contraditório e ampla defesa. Faremos mais um quiz. Sobre as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, é correto afirmar que somente serão aplicadas nos procedimentos não contenciosos, aplicam-se apenas nos processos criminais, servem para influenciar somente os processos judiciais, aplicam-se a qualquer tipo de processo contencioso, administrativo ou judicial. Vamos ver? Letra D. Aplicam-se a qualquer tipo de processo contencioso, administrativo ou judicial. Muito bem. Como eu havia falado há pouco, essas garantias do contraditório e da ampla defesa não estão presentes na fase procedimental, que é a fase não contenciosa. Portanto, somente se aplicam para os processos administrativos contenciosos ou para o processo judicial, que, por natureza, é contencioso. Muito bem, e voltando ao tema das garantias e dos princípios do processo tributário, gostaria agora de tratar de uma garantia que é exclusiva dos procedimentos e do processo administrativo, dos processos administrativos contenciosos. Portanto, essa garantia que vou me referir agora, ela está presente nos procedimentos e no processo administrativo contencioso, somente nele. Isso quer dizer que no processo judicial, esta garantia não está presente. Quer dizer, nem todo processo judicial haverá esse tipo de garantia. Refiro-me à gratuidade dos processos. Vejam, o que significa isso, a gratuidade do processo no processo tributário. Na fase procedimental ou na fase contenciosa do processo administrativo, caso o contribuinte seja demandado de alguma maneira, ele não será obrigado a ter que pagar despesas para exercer qualquer tipo de atividade, seja no procedimento, seja no processo. Por exemplo, na fase procedimental, caso o contribuinte seja notificado, intimado para apresentar algum documento,
não será cobrado dele um valor, algum tipo de tributo ou qualquer cobrança de preço público que se faça para que ele apresente a documentação. Mesmo na fase contenciosa, não é exigível também do contribuinte, na fase do processo administrativo já contencioso, que para ele apresentar a sua defesa, ele tenha que pagar taxas ou qualquer outro tipo de cobrança que se faça para que ele realize a sua defesa. Isso acontece, obviamente, porque no procedimento e no processo administrativo, o contribuinte está na situação de defensiva. Quer dizer, o poder público está reunindo informações, reunindo provas para cobrar dele um tributo ou exigir qualquer outro tipo de obrigação na área tributária. E se for já na fase do processo contencioso, com mais razão ainda. O fisco já tem uma pretensão formada e está entendendo que o contribuinte tem o dever de pagar para ele um determinado tributo. Cabe ao contribuinte, portanto, se defender se assim quiser. Ora, não seria, obviamente, alinhado à ideia de Estado democrático de direito que o contribuinte, para se defender no processo administrativo, tivesse que pagar valores para exercer a sua defesa, ainda nessa fase administrativa, em que não se tem uma certeza plausível, uma certeza que se aproxime de uma ideia de certeza absoluta, se o tributo é devido ou não. É diferente do processo judicial. No processo judicial, quando o contribuinte entende que é o caso de demandar a justiça contra a fazenda pública para exigir um determinado direito seu, como numa ação declaratória ou num mandado de segurança, nesses casos é possível sim que a lei estabeleça a cobrança de um valor pelo manejo da máquina judiciária. Quer dizer, quem está demandando a justiça é determinada pessoa, determinado contribuinte. E aí, por esse motivo, podem ser cobradas taxas no processo judicial. Já no processo administrativo, se tratam de defesas e aí não seriam cobrados valores para o exercício da defesa. Portanto, com isso, nós temos uma sistematização de quais são os princípios e também as garantias que orientam o processo tributário. Gostaria de fazer um resumo de tudo que nós falamos nesta aula 1 a respeito de dois temas que são muito caros para a compreensão do processo tributário. Primeiramente, o que significa processo tributário. Processo tributário é uma locução abrangente que reúne tanto o processo administrativo tributário e o processo judicial tributário. No caso do processo administrativo, ele se divide em duas seções, que é uma fase procedimental e essa fase não se garante o contraditório e a ampla defesa porque não existe ainda uma pretensão formalizada. Portanto, é uma fase não contenciosa. Depois que a pretensão é formalizada, quer dizer, a cobrança de uma determinada exigência em direção do contribuinte é feita, nasce a fase contenciosa. E aí são garantidos o contraditório e a ampla defesa. E ainda a locução processo tributário envolve o processo judicial tributário, que tem ações de iniciativa tanto do contribuinte quanto da fazenda pública. Vimos também que existem alguns princípios e garantias que orientam o processo tributário. Sistematizei essas garantias e esses princípios por um critério de recorrência, quando eles estão mais presentes nos procedimentos e quando estão mais presentes no processo tributário. Espero que você tenha gostado. É isso aí. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.